lá, queridos. Se vocês já fizeram a atividade que eu pedi no vídeo anterior, vocês perceberam que os ângulos têm medidas diferentes. E se eles têm medidas diferentes, e nós sabemos disso, então deve ser possível medi-los. Com que nós medimos os ângulos? Eles são medidos através desse instrumento aqui, que é o transferidor que todos vocês já têm em casa. Ou vocês têm assim, em formato de meia-lua, ou assim, em formato de um círculo todo. E eu quero que vocês peguem o seu transferidor neste momento. Pode até pausar o vídeo se for preciso, ok? Nesse transferidor, você tem as medidas em graus, porque os ângulos são medidos em graus. E você consegue, através dele, medir o tamanho de um ângulo já desenhado ou desenhar um ângulo como você quiser, com a medida que você quiser, conforme eu vou mostrar logo a seguir. Mas como fazer isso? Repare que o seu transferidor tem uma marcação bem aqui no centro. Você precisa colocar essa marcação em cima do ponto do vértice, o vértice de encontro das duas semirretas. Você vai colocar dessa forma que a prof está mostrando, alinhando bem a reta de baixo, a semirreta de baixo, ao zero que vai estar aqui. Repare que aqui você tem 0 e aqui em cima 180, mas nós não começamos a contar com 180. Nós começamos a contar do zero, então você vai começar do zero. Veja, 0, 10, 20, 30, 40 graus. Perceba que a linha, que a semirreta superior está passando por cima da marcação 40. Este ângulo aqui, então, possui 40 graus. Vamos medir, então, essa abertura, este ângulo. Mais uma vez, eu vou pegar o meu transferidor e vou colocar em cima do vértice, que é o ponto de união das duas semirretas. Vou alinhar bem a minha régua, o meu transferidor, à semirreta de baixo. E vou começar a contar do zero e não do 180, lembra? 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110. Então, esse ângulo possui 110 graus. Vamos averiguar aqui quanto mede esses dois últimos ângulos. Vamos lá, mesmo critério. Interessante que esse ângulo está virado para cá, tem a sua abertura virada para este outro lado. Mesmo assim, você vai pegar o centro do seu transferidor e vai colocar em cima do vértice. Tá vendo? Olha. Agora, você vai começar a contar por este zero, não pelo 180. Estão lembrados que a gente não começa pelo 180, nós começamos pelo zero, sempre. Então, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Esse é um ângulo de 60 graus. Por último, nós temos esse ângulo aqui, que é um tanto diferente. Vamos ver por quê? Repare aqui, ó, eu coloquei o centro do meu transferidor em cima do vértice do meu ângulo. Olha lá. E eu conto agora a partir do zero, sempre. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 graus. Esse é um ângulo de 90 graus. Se você fez o exercício que eu pedi no último vídeo, você percebeu que a maior parte das coisas que nós temos, das construções, dos objetos, eles têm ângulos de 90 graus. Esse é o ângulo reto. Ele é um ângulo muito importante e é ele que vai determinar o nome dos demais ângulos. Mas a gente vai deixar isso para daqui a pouquinho. Vamos lá. Como é que eu posso fazer para desenhar ângulos? Vamos ver. A primeira coisa que eu vou fazer é pegar uma régua, ou mesmo a régua do meu transferidor, e fazer um traço.
Imaginem que eu queira desenhar um ângulo de 45 graus. Então, eu preciso escolher aonde será o meu vértice. Meu vértice vai ter que ser ali. Deste lado, a minha flechinha. Eu coloco, então, o meu transferidor bem em cima daquele pontinho, bem a metade do meu transferidor em cima daquele pontinho, e vou contar 0, 10, 20, 30, 40, 50. Epa, eu quero 45, então eu preciso colocar um ponto bem entre o 40 e o 50. Marquei ali, então agora eu vou fazer um outro traço. Vou traçar a minha semi-reta, passando por cima desse ponto. Pronto. Eu fiz um ângulo de 45 graus. Vou fazer de novo. Olha lá. Vamos imaginar que eu queira fazer agora um ângulo de 120 graus, certo? Eu vou, então, fazer um traço com a minha régua. Vou determinar onde será o meu vértice e aonde será a minha flechinha. Vou colocar o centro do meu transferidor bem em cima desse vértice e vou contar sempre a partir do 0. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120. Cheguei, fiz um pontinho para demarcar. Agora, então, eu faço o traçado por cima desse ponto. Muito bem, eu fiz um ângulo de 120 graus, certo? Vou utilizar agora esse transferidor aqui, que ele é o circular. Alguns de vocês talvez estejam com ele nas mãos. Vocês vão perceber que é tão fácil quanto utilizá-lo. Sempre mantenha o 90 graus para cima, tá? Aqui nas laterais não tem importância, porque você tem o 0 tanto desse lado quanto desse lado, dependendo do lado para o qual vai estar a abertura do seu ângulo. Então, eu vou pegar a régua, vou fazer primeiro o traçado, e eu vou desenhar agora um ângulo de 120 graus utilizando esse aqui. Veja bem, ele também tem uma marcação bem no centro, tá vendo, ó? Tá vendo que ele tem uma demarcação no centro? Eu coloco essa marcação bem em cima do vértice. E alinho o meu 0, ó. Vamos ver. Errou! Errou! Olha lá. Alinhei o meu 0, a minha marcação tá bem aqui, ó. Tá vendo? Ó. Vou só alongar ela aqui um pouquinho. E agora eu conto a partir do 0. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120. Faço um pontinho aqui, ok? Aí eu posso pegar uma outra régua qualquer e fazer o traçado em cima da marcação que eu havia feito, ok? Tenho mais uma vez um ângulo de 120 graus. Ora, mas por que será que a gente usa o transferidor que é circular ao invés de um sistema de medidas em linha reta? Como é no caso, por exemplo, do sistema de medidas de comprimento. Por que será? Ora, a verdade é que quando nós temos duas semi-retas, eu vou pegar esse relógio aqui para demonstrar isso para vocês, ó. Então, nós temos ali os dois ponteiros, estão vendo, ó? Ó, aqui o ponteiro maior dos minutos e o ponteiro menor das horas. E eu tenho um ângulo se formando entre eles. Conseguem perceber? À medida que esse ângulo vai crescendo, vai aumentando, repare que ele vai fazendo um círculo até poder chegar novamente ao ponteiro menor. Ele faz um círculo. Isso significa que os ângulos têm o círculo como base.
Ao aumentar um ângulo, uma das semirretas se desloca como se estivesse sobre um círculo em que o ponto de encontro delas é o centro. Por isso, não é possível utilizar uma régua para obter a medida de ângulos. O equipamento utilizado para tomar medida de ângulos é conhecido como transferidor, como eu já havia mostrado a vocês. Reparem só nessa imagem. Se cada abertura, se cada reta significa uma abertura, ó, uma medida de abertura, e ambas partiram daqui, então eu vou acabar, olha, formando um círculo à medida que essa semirreta vai se abrindo cada vez mais. Então, nós temos uma determinação. Todo círculo completo possui 360 graus. Não importa o tamanho do círculo, a medida é a mesma. Isso significa que quando eu tenho a metade desse círculo, se eu tiver a metade deste círculo, eu vou ter 180 graus. Se eu tiver 1/4 desse círculo, ou seja, a metade da metade, eu terei 90 graus. Já se eu tiver 1, 2, 3, 3/4 deste círculo, eu terei 270 graus. Percebem? Se eu sei que um círculo na sua totalidade tem 360 graus, isso já me facilita a vida para medir outros ângulos de diferentes tamanhos.